Queridos, queria compartilhar algo. Nós cremos no Evangelho da Graça. Nós cremos que nós estamos, essa é a época da graça. E nós estamos vivendo uma época tão especial. Essa época já não é de agora. Mas eu creio que, entendo o seguinte, a palavra não muda, a palavra é a mesma. Mas eu creio que a igreja, queridos, ela passa por um processo onde as revelações vêm. Deus está a cada dia trazendo mais revelações para a sua igreja, para que de fato nós avancemos. Então hoje, queridos, eu sou crente de berço. Então a coisa já faz muito tempo que eu ouço a palavra de Deus. Eu até estava comentando esses dias com uma pessoa, antigamente... Amém, dou graças a Deus pela igreja onde nasci, onde cresci, mas as palavras eram muito rasas, as ministrações eram muito rasas, pouca revelação, lia-se um texto e ficava repetindo o texto, sem muito esclarecimento. Não é culpa do homem, mas eu creio que Deus está trazendo algo a mais para a igreja nos últimos dias. E quando nós falamos sobre a graça de Deus, a palavra de Deus diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Então, isso não é uma palavra que é lançada, mas não basta nós termos esse entendimento. Essa palavra, de fato, ela tem que ser revelada no nosso coração, para que, de fato, nós possamos desfrutar da bondade de Deus. Deus, queridos, Ele sempre está, as suas mãos estão estendidas para abençoar os teus filhos. Deus está sempre numa expectativa de nos surpreender. A palavra de Deus fala que Deus faz mais do que nós pedimos ou imaginamos. Então, quando você pede algo para Deus, queridos, Deus te surpreende. Deus te traz algo que você vê que de fato você não era merecedor. Mas a bondade dele supera todas essas coisas. Nós recebemos mais do que merecemos. Deus sempre excede na sua bondade, ao nosso favor. Agora, mas tem um detalhe, queridos. Sabe que Deus sempre quer dar o melhor para nós. Mas, às vezes nós temos atitudes que impedem que a graça de Deus venha sobre as nossas vidas. Nós temos atitudes que acabam frustrando a graça de Deus sobre as nossas vidas. E uma dessas coisas que eu queria comentar, que frustra, que impede que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas, é uma coisa que nós temos, uma palavrinha tão pequena, mas ela tem tanto poder, que se chama carne. A carne impede que a graça de Deus flua na nossa vida, porque a carne, na verdade, já é a nossa inimiga. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que ser vigilantes com relação à carne, porque de fato ela é a nossa inimiga. Entenda que a carne não é a minha natureza, a carne não é a sua natureza. Cada vez que você age na carne, entenda que você sai debaixo da graça de Deus. Cada vez que a nossa atitude é carnal, nós saímos da graça de Deus. E a carne, queridos, entenda o seguinte, a carne não é a nossa natureza. Quando nós declaramos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, queridos, nós nascemos de novo. É uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, e muitos pregadores falam, agora que você é cristão, você precisa ser um melhor pai, você precisa ser um melhor marido, você precisa ser um melhor cidadão. Não é questão de querer melhorar a natureza antiga não, queridos. Nós nascemos de novo. Esse novo nascimento, ele sobrepõe ao nascimento natural seu. Quando você foi gerado do seu pai e da sua mãe, ali você nasceu. Porém, agora quando você é nascido do Espírito, isto é superior, querido.
Ele substitui. De fato, você nasceu de novo, você é nova criatura, você hoje tem a natureza divina dentro de você. Isso é nascer de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Esse é nascimento, é isso que nós precisamos ter, essa revelação, que nós nascemos de fato de novo, não temos mais uma natureza pecaminosa. Você recebeu a natureza divina de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, 2 Pedro, queridos. 2 Pedro 1:4. Pela quais nós temos sido adotados às suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participante da natureza divina. Essa é a nossa natureza, queridos. Nós somos participantes da natureza de Deus. Isso é tão poderoso. O próprio Deus veio habitar dentro de nós, mudando a nossa natureza, tirando a natureza pecaminosa e colocando uma natureza divina. Sabe, às vezes há um engano, queridos, porque as pessoas acham que nós ainda temos duas naturezas, uma divina e outra carnal. Já viu aquela história que parece que tem um anjinho no seu ombro direito e um demônio do seu lado esquerdo, e cada um fala alguma coisa, querendo te convencer para você tomar uma decisão. Já escutou isso? Ou já viu essa imagem em algum lugar? Sabe? Então, entenda, eles estão ali brigando para te convencer da sua natureza, mas não é dessa forma, queridos. Nós de fato recebemos um novo nascimento, nós nos tornamos uma nova criatura, amém? Entenda o seguinte, andar no Espírito, queridos, sempre nós falamos, nós temos que andar no Espírito. Andar no Espírito é andarmos com essa nova natureza que nós temos, é andar nessa natureza divina que nós temos dentro de nós. Entenda que essa natureza, ela vai surgir, ela brota de qualquer jeito. Aquilo que está no nosso interior, ele vai sair para fora. É muito comum você ver isso, assim que a pessoa se converte. A pessoa se converte, ela volta para o meio dos seus amigos, dos familiares, e as pessoas falam: tem algo diferente com ele. O que aconteceu com você? Algo mudou. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente. O que é isso? É a natureza divina agora. A nova natureza, ela está se expondo. Ela está vindo à luz. E as pessoas começam. Então, entenda o seguinte, essa natureza divina que está em você, queridos, ela brota de uma hora para outra. Às vezes você nem percebe, mas você está sendo usado por Deus. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Você fala coisas que às vezes você acha que foi natural. Mas aquilo que você falou que parecia tão natural, tocou tão profundo no coração de uma pessoa, que ali houve transformação. Ali houve cura, ali houve libertação, ali houve salvação. Você nem percebeu, mas essa natureza divina aflorou. Ela vai sair, queridos. Não tem como não ser, porque ela já faz parte da sua vida. Lembra daquela historinha do sapo e do escorpião? Os irmãos conhecem? Houve uma enchente, e o sapo e o escorpião ficaram ilhados. E o escorpião chegou para o sapo e falou o seguinte: aqui ia falar, me dá uma boleia, né? Deixa eu subir em você, você sabe nadar, para que nós possamos atravessar o rio. O sapo falou: eu te dar carona? Eu te conheço. Você vai me ferroar, você vai me picar, o seu veneno é forte e eu vou morrer. E o escorpião falou para o sapo: que isto? Eu sou um cara inteligente, eu sou capaz. Você acha que eu vou fazer isso com você? Porque se eu fizer isso, eu vou morrer também. Ele começa a razoar, e com muita lógica.
E o sapo é convencido. E fala, tá bom, te dou uma boleia. E sobe nas costas do sapo. Quando chega no meio do rio, o escorpião, o que ele faz? Ferra o sapo. E o sapo fala assim, por que você fez isso? Agora eu vou morrer e você também vai morrer. Aí o escorpião fala, fui mais forte do que eu, é a minha natureza. Então, queridos, não tem como nós fugirmos da nossa natureza. Ela está dentro de nós e ela, uma hora, ela aparece. A grande virtude aqui é que essa natureza divina e virtuosa, ela vai fluir na sua vida. Ela já flui na sua vida. Sabe? Agora, entenda o seguinte. Tem outra historinha também de escorpião. Hoje vamos contar a historinha de escorpião. Tem um monge. Certa vez um monge viu um escorpião que estava morrendo afogado. E ele pegou um graveto e foi tentar salvar o escorpião. Na hora que ele se aproxima do o escorpião tenta atacá-lo. Ele joga o graveto fora e pega um galho de árvore maior e vai lá e retira o escorpião da água. Um outro monge olha aquilo lá e fala assim, agora eu não entendi. Como você salva um animal que quer te prejudicar, que quer te ferir? O monge mais antigo, mais sábio, ele falou assim, ele agiu conforme a natureza dele, eu agi conforme a minha natureza. Uma outra natureza. Quando eu vi esse exemplo, eu falei assim, quando uma pessoa fala mal de você, quando uma pessoa usa o ferrão dela para falar algo a seu respeito, qual a sua natureza? É a natureza divina que flui? Qual natureza vem agora à tona, queridos? Sabe? Porque a mente carnal, queridos, a nossa mente carnal, entendeu? Uma coisa é a nossa natureza divina, a natureza que nós recebemos. Porém, o nosso grande problema é que na nossa mente continuam os pensamentos carnais. Está na nossa mente. Não é no nosso espírito, é na nossa mente. E o crente, queridos, a mente carnal, ela tem atitudes mundanas. Apesar de nós já termos a mente de Cristo, agora nós precisamos raciocinar com os pensamentos do céu. Não mais com pensamentos da terra. A palavra de Deus fala, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quando você chega num ambiente que está tudo tumultuado, qual é a sua atitude? Você é aquele que joga lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo? Ou você é aquele pacificador? Aquilo que Jesus faria. É bom às vezes falar o que Jesus faria nesse momento. Imitarmos Jesus, copiarmos Jesus, porque essa é a natureza que hoje está em nós. Nós nascemos para sermos pacificadores. Porque na nossa mente, na mente do mundo, queridos, na mente carnal, diante de um tumulto, o que vem é vingança, é revolta, é justiça própria. É isso que acontece, na nossa mente é isso. Mas, às vezes, o que acontece? Se você olha uma situação, na sua mente fala assim, a minha vontade, agora, era ter um taco de beisebol para rachar a cabeça dele. Isso está na sua mente. Mas, lá na sua natureza divina, algo diz, não é dessa forma. Você está sendo testado, é diferente. Hoje é diferente. Hoje a sua atitude vai ser outra. Não será mais essa atitude. Sabe? Não viva, queridos. O crente espiritual, ele ainda pode ter uma mente carnal? Sim. Nós nascemos de novo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos
uma nova natureza, mas podemos ainda ter uma mente carnal. Sabe, nós não temos que viver, queridos, debaixo da opinião de homens e pessoas. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele já testemunha, ele testifica dentro de nós quando nós estamos na direção certa. Quando você pede a direção para Deus, quando você pede para ser guiado por Deus, e você começa a fazer a coisa, você consegue ter paz no seu interior. Por quê? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não mais por opinião de homens. Entenda agora que Deus pode usar homens, queridos. Não seja radical. Tenha esse discernimento. Deus vai usar um irmão, Deus vai usar uma irmã para falar contigo. Mas você saberá que é o Espírito Santo falando através da vida daquela pessoa. Que ele é apenas um canal do Espírito Santo de Deus. Mas essa é a direção do Espírito. Agora a opinião, queridos, estou aqui ministrando a palavra. Você não tem que andar pelas minhas opiniões. Eu posso até dar uma opinião aqui. Eu acho que. Só que o meu achômetro, queridos, como diz, pega o achômetro e põe dentro do bolso. Porque ele não te leva para uma vida vitoriosa. Amém? Agora, vamos lá em Romanos, capítulo 8, verso 3 e 4. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos agora segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a nova natureza. Este é o modo de nós andamos. Não andamos mais segundo a carne, queridos. Não andamos mais segundo os nossos pensamentos naturais e carnais, de vingança, de ira, de justiça própria. Mas andamos na direção que o Espírito dá, aquilo que vem do nosso interior. A lei, queridos, não estamos mais debaixo da lei. Agora você fala assim, mas a lei é ruim? A lei não é ruim, queridos. A lei, ela veio para mostrar a nossa incapacidade. A lei veio para mostrar as nossas imperfeições. A lei veio para mostrar, queridos, os nossos erros. Mas agora, com a nossa natureza, é interessante, não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça. Porém, vivendo debaixo da graça, nós cumprimos a lei. E tem mais, cumprimos mais do que a lei. Porque a lei fala, não matarás. Agora, com a nova natureza divina, com a graça, fala, ore pelo seu inimigo. A palavra de Deus diz, aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Queridos, isso é uma verdade e é uma realidade. Eu vivenciei isso de uma forma muito marcante na minha vida. Eu me lembro que nós tivemos um encontro lá em São Paulo, e nesse encontro tinha um casal, que uma irmã que morava no litoral norte de São Paulo, enviou um casal. Litoral norte de São Paulo, para quem não conhece, queridos, as praias são maravilhosas, você vai lá, tem casas fantásticas, mas são casas de temporadas, de pessoas que têm muito dinheiro e têm suas casas na praia. Porque a população da cidade mesmo, ela é muito pobre. E pela pobreza, há muito roubo, há muito tráfico de drogas. Então, essa é a realidade daquela sociedade, daqueles que moram lá. E essa irmã mandou esse casal. E eles foram para o encontro, e de fato, receberam Jesus como Senhor da sua vida. E a vida deles foi transformada. E foi interessante que, naquele termo de encontro, lá o encontro termina no domingo,
à tarde, e a gente vai direto para a igreja, chega na igreja, as pessoas podem dar um testemunho. E ele subiu para dar um testemunho, e ele falou o seguinte: estava tudo certo, eu já tinha comprado a arma, eu ia matar o meu cunhado. Ele ia matar o cunhado com a concordância da mulher, porque o cunhado o havia traído nos negócios. Ele falou assim: já estava tudo certo, eu ia matar o meu cunhado e íamos fugir para a fortaleza. Uau! Mas agora eu não vou mais matar meu cunhado. Queridos, passou um mês e pouco, teve um outro encontro. E fizemos o encontro e tudo mais. Ao término do encontro, na hora de dar os testemunhos, subiu um rapaz e esse casal subiu junto. E ele falou assim: lembro que eu estive aqui no final do encontro passado, esse é o meu cunhado que eu ia matar. Mas eu falei de Jesus para ele e hoje ele também foi salvo. Queridos, isso é natureza divina. Mudou radicalmente. Saiu, exterminou tudo que é vingança, ira, ódio, rancor. É Jesus, só Jesus pode fazer isso na vida do homem. Não é uma coisa natural, nossa, aqui desse mundo. Foge à nossa razão, foge ao nosso entendimento. Esse tipo de atitude não condiz com a nossa, digamos, com a nossa realidade. Parece que a nossa realidade é outra. Só Romanos 8 mesmo, o texto que nós estávamos, só vê o verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tem um padrão, queridos, de pensamento carnal e mundano. Você não é o seu pensamento. Você não é aquilo que você pensa, queridos. Você recebeu um novo coração, um novo espírito. Ezequiel falou que Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Sabe o que significa? Um coração maleável, um coração ensinável, um coração que se dobra à vontade de Deus. Não é mais um coração de pedra, duro, que não aceita as coisas. Você tem essa nova natureza, são novos pensamentos que vêm. O novo convertido, agora entenda o seguinte: o novo convertido, ele tem uma fase infantil? Tem. Ele acabou de nascer de novo. Ele ainda é muito natural. Muitas vezes nós falamos que aquele irmão é muito natural, só para amenizar a coisa. Na verdade, ele é carnal. Mas a gente não quer agredir, então eu falo, ele é muito natural. Agora, o novo convertido, como é criança, queridos, ele ainda tem muitos pensamentos, ele precisa ser transformado ainda, a sua mente ainda precisa ser renovada. Por isso que Paulo fala que nós precisamos renovar a nossa mente, porque do Espírito, a obra do Espírito, ela foi completa. O que nós precisamos hoje é o renovar da nossa mente, dos nossos pensamentos, tirar os pensamentos mundanos e colocar pensamentos que vêm do céu. Essa é a transformação da vida cristã. É isso que Deus espera de cada um de nós, queridos. Entenda, o novo convertido nós compreendemos, mas às vezes a pessoa está tantos anos na igreja. Você sabe que o natural, eu estava pensando, às vezes, eu não quero ser crítico, mas é a vida. Você já viu que o natural reflete o espiritual? A palavra de Deus diz, primeiro o natural e depois o espiritual. Já viu que hoje nós temos uma geração de jovens que não querem amadurecer? Não querem compromisso, não querem responsabilidade, não querem desfrutar da vida. Da mesma forma, queridos, espiritualmente. Conheceu Jesus, opa, sou salvo, tenho lugar no céu, mas não quer compromisso, não quer responsabilidade. Ele quer viver como criança. Entende o seguinte, Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança, agora eu sou adulto. Você tem que abandonar a sua infância. Espiritualmente, queridos, isso é uma decisão. Você que abandona, você que deixa de ser criança.
É uma decisão sua. Por isso que tem crente na igreja há 30 anos e ainda é criança. E tem outro que chegou há 1 ano, você olha, opa, tem maturidade desse novo convertido. Opa, tem vida de Deus. Opa, a atitude dele é uma atitude madura. Você admira. Mas só faz 1 mês que ele se converteu, só faz 5 meses que ele está aqui na igreja. E olha a atitude dele. É uma decisão, queridos. Precisamos decidir crescer, para de fato tomarmos posse da herança. Enquanto é você menino, você não toma posse da herança. Mas cresça para tomar posse da herança. Cresça para viver debaixo da graça de Deus, queridos. Dessa maravilhosa graça de Deus. Sabe, o seu padrão de comportamento define a sua maturidade, as suas atitudes. Mostra se você é maduro ou não. Lembrando, queridos, que a carne, ela tem inimizade com Deus. Romanos capítulo 8, também, versos 6 e 7. Olha que fala a palavra de Deus. Porque o pendor da carne dá para a morte. Queridos, toda vez que você age na carne, pode ter certeza, o resultado é morte, o resultado é tristeza, o resultado é angústia, é depressão, é tristeza. Mas o do Espírito para a vida e paz. Quando você está no Espírito, queridos, a paz no seu coração, a paz. Uma paz que excede a todo entendimento. Verso seguinte. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso que a graça de Deus, queridos, quando você age na carne, você frustra a graça de Deus. Você sai debaixo da graça de Deus. Porque quando você está com a carne, queridos, você está de um outro lado. Você está junto com aquele que é inimigo de Deus. E Deus não pode te abençoar nesse momento. Deus não pode, sabe, derramar da sua graça sobre as suas vidas. Entenda o seguinte, porque essa nova natureza fala o seguinte: se você é bom com quem é bom, você não é diferente das pessoas que estão no mundo. Não faz diferença nenhuma. Se você pode ir até lá numa cadeia, cheio de bandido, marginal, matador, estuprador e tudo mais, mas se o outro lá for legal com ele, for bom, estamos juntos. Opa. Não tem diferença nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem. Essa é a nova natureza que está em nós, queridos. É isso que tem que brotar, é isso que tem que fluir através de nós. Essa natureza celestial. Sabe, tirar esses pensamentos carnais, sabe, e colocar os pensamentos divinos. Porque nós temos a mente de Cristo. Agora, a carne. O que seria a carne, queridos? A carne, nós podemos falar que a carne tem um tripé. 3 colunas, onde ela é calcada, né? Onde essa carne, ela se estabiliza. E quando fala em 3, queridos, isso traz uma certa estabilidade. Uma mesa de 3 pés, ela é firme. E a carne, ela pode ser firme se a pessoa viver nesses 3 padrões. O primeiro dele, que fala, é a justiça própria. A justiça própria, o que quer dizer justiça própria? É a carne dizendo para Deus que ela já fez a parte dela. E agora acha que Deus tem que fazer a parte dele. É aqui, sabe? E eu vi muito isso, queridos. Quando eu era jovem na igreja, eu me lembro que um dia um rapaz chegou para mim e falou assim: Deus tem que me abençoar.
Eu nunca me desviei, eu nunca fui para boate, eu nunca bebi. Então Deus tem que me abençoar. Justiça própria. Justiça própria, queridos. Então, saiba, só que isso traz uma confusão danada. Hoje nós vivemos numa sociedade que, entenda que nós temos que saber discernir as coisas. Às vezes eu vejo os coaches da vida falando, e eles falam muitas verdades, porque a base deles, daquilo que eles falam, está na palavra de Deus. Então é uma verdade. Mas o que me choca, desde o início que eu ouço falar de coach, queridos, sabe, daquela coisa, você é o cara, você pode, você é isso, você é o melhor, você não tem cara melhor que você tem que fazer, você tem que, você. E na verdade essas pessoas anulam o Espírito Santo de Deus. E se nós formos ver esse ensinamento, queridos, ele traz confusão porque ele é contrário àquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Se nós formos lá em João capítulo 15, verso 5, olha o que Jesus está falando. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Ele termina falando o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. E aí? Todo aquele ensinamento que você é o cara agora. Mas Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Se você trabalha, queridos, é porque Deus te deu saúde, disposição. Não é pela sua força. Se você conquista coisas, sabe? Porque o que mais as pessoas querem, queridos, hoje na vida, sabe? São regras, são fórmulas. Já viu como as pessoas estão dando fórmula para tudo? Quer melhorar o seu casamento? Tenho 5 passos para você. Faça esses 5 passos e o seu casamento será restaurado. Eu tinha minha irmã mesmo, queridos. Casamento lá em crise. Aí apareceu uma irmã abençoada e falou assim, vou 7 semanas na sua casa fazer uma oração e o seu casamento será restaurado. Não existe essa mágica não, queridos. Casamento transformado é pelo Espírito Santo, onde você é transformado primeiro, depois seu cônjuge é transformado, e aí o casamento é restaurado. Não existe mágica, não é? É vida de Deus fluindo, que traz transformação, que muda a sua vida, sabe? Mas as pessoas querem essas formas, sabe? E Deus está falando, sem Ele nada podemos fazer, sabe? Chegar diante de Deus, sabe, se achando merecedor, não tem graça, porque a graça é para quem não merece. Se você é merecedor, você pagou o preço. O merecedor acha que ele pagou o preço. Eu fiz tudo certinho, então agora eu mereço. Então ele pagou. Que tolice, queridos. Que aquisição que nós temos para pagar aquilo que Cristo fez por nós. Como o homem muitas vezes é tolo nas suas atitudes. Não tem como pagar aquilo que Cristo fez por nós. Agora, Deus muitas vezes não pode fazer, quando chega para o merecimento, Ele não pode fazer, por quê? Porque se Deus te derrama da sua graça sobre aquele que chega diante de Deus, achando que é merecedor, Ele está reforçando um pensamento errado. E Deus não faz isso, queridos. Deus quer te trazer para o seu reino de luz, seu reino de verdade. Ele não vai reforçar, sabe, uma atitude sua, aprovar uma atitude sua que traz morte. Uma atitude sua que é carnal. Deus não pode abençoar. Seria muito incoerente da parte de Deus, sabe, derramar a graça sobre uma atitude carnal. Uma das coisas que eu vejo hoje em dia, queridos, que realmente é tão difícil, e as pessoas querem as fórmulas, querem tudo, é criação de filho.
Meus filhos já estão praticamente adultos, todos os três. Mas cada vez que passa, o tempo está passando, eu falo, as dificuldades estão sendo aumentadas, o mundo jaz no maligno, e o inimigo, nós estamos nos últimos tempos, e o inimigo, queridos, pode ter certeza, ele está feroz, ele está vendo que o tempo dele está se esgotando. E criação de filho, ou coisa difícil é criar filhos. E nós queremos fórmulas. O que existe de livros sobre criação de filhos, ao rodo aí, se você entrar numa livraria, você vai achar um monte. Se você entrar hoje na internet, então, o que tem de coisas te ensinando a criar seu filho, é absurdo. Você pode escolher o que mais te agrada, aquilo que fala que você acaba concordando. O pastor Aloysio, ele fez faculdade de psicologia. E disse que esses dias, a filha dele, que acabou de ter um filho, fala, pai, qual uma literatura boa? Ela está lendo livros para como criar filho. Aí o pastor Aloysio falou assim, olha, quando eu estava na faculdade, perguntaram para um professor, qual era o melhor método, né, para educar um filho? Diz que o professor falou assim, qualquer um, você vai errar mesmo? Aquilo trouxe de imediato uma indignação com os alunos. Mas aí caiu a ficha dele, falou assim, você nunca vai acertar. Por quê? Cada criança é uma criança. Então, num livro, ele vai te trazer uma fórmula para uma determinada situação. Quem tem mais de um filho sabe. Já viu que eu tomei um pouquinho de sol? Fui conhecer Algarve, maravilhoso, gostei. Se quiser me convidar, vou de novo. Mas eu sou observador, eu estava lá, aí chegou 2 casais, eram da Alemanha, e um deles tinha 2 meninos gêmeos idênticos. Você olhava, eram idênticos, não dava para distinguir um do outro. Mesmo pai, mesma mãe, mesma barriga gerada, mas se eu olhava as 2 crianças, tinha um, querido, era terrível. Ele atormentava o outro, ele não deixava o outro em paz, aí o outro se irava. Aí a mãe pegava a mãozinha dele e ia até a praia, distrair, daqui a pouco ela voltava, não dava 5 minutos, ele já estava plantando terror de novo, aí o pai pegava, foi passear de novo, voltou, daqui a pouco a mãe foi de novo, voltou. Foi, meu Deus, o que fazer? São tão parecidos no seu exterior, mas no interior é completamente diferente. A fórmula, as regras que você vai usar com um, não dá o que vai usar com o outro. E sem falar, queridos, não são só as crianças que são únicas, nós somos diferentes. A cada nascimento de filho, há uma diferença em nós. O primeiro filho foi planejado, que maravilhoso, que bonito, então toda aquela expectativa. O segundo você não programou, aconteceu, meu Deus do céu, e tinha que ser agora, acabei de perder o emprego, o que eu vou fazer? Perdeu o emprego, está sem dinheiro, crise no casamento, e ainda um filho para nascer. Você é outra pessoa, você não é o mesmo. Só tem uma forma, queridos, sabe? Buscar a direção em Deus. Deus conhece cada um de nós. Deus nos criou já, Deus fomos gerados, e Deus já nos conhecia quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ele conheceu cada um dos nossos filhos quando estava sendo formado. Ele sabe o temperamento, Ele sabe a natureza que está ali, Ele sabe o desejo que está ali, Ele sabe aquilo que é necessário. Para eu sempre falei, eu tive 3 filhos, queridos. Um você falava, estava resolvido. Outro você falava, tinha que pôr dor de castigo. Outro você falava, castigo não resolvia. Tinha que ter um pouquinho, a disciplina tinha que ser um pouco mais forte. Havaiana. Brasileiro gosta de Havaiana. Eu aprendi com a minha mãe, Havaiana, queridos. Havaiana é um instrumento tão maravilhoso de disciplina. E funciona.
Mas hoje o pessoal não quer mais usar Havaiana, não quer. Tem uma tal de educação respeitosa. Gente, quando eu ouvi falar educação respeitosa, eu paro. Você tem que respeitar o direito dos seus filhos. Você tem que respeitar a vontade dos seus filhos. Uma criança de 2 anos sabe o que é bom, o que é ruim. Então, quer dizer, se você vai respeitar e a criança gostar só de sorvete, de gelado, você vai sustentar ela só com gelado? Não, queridos. Você vai abrir a boca dele, fechar o narizinho dele e socar brócolis na boca dele. Remédio é ruim. O que você faz quando a criança gosta do remédio? Cuspiu? De novo. Mas vai tomar. Acabou o respeito. Respeito, queridos, primeiro é de lá para cá. A hora que honrar, você vai ver que essa coisa vai ser mútua. Amém? Fala demais, tá? Agora, só vamos acertar, queridos, quando nós realmente buscarmos a direção e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fórmula não funciona, regras não funcionam. Tinha um pastor que estava querendo vender um carro. Eu me identifico com ele, porque ele não conseguia vender o carro. Eu sou ruim para vender carro, queridos. Não sei fazer negócio nessa hora. Eu sempre preciso de alguém que me ajude. Esse pastor queria vender um carro, e estava com uma certa urgência, e ele não conseguia vender o carro. Quando ele viu que tudo que ele tinha feito, que ele achava que podia ter feito, não funcionou, o que ele fez? Aí, como a gente faz? Foi para Deus, né? Entrou no seu quarto e foi orar. Deus, você sabe, eu preciso vender esse carro, eu não sei como fazer. Ele fez uma oração muito simples. E ele saiu do seu quarto e a sua esposa falou assim, não temos mistura. Você precisa ir até o açougue comprar carne, ou até o talho aqui, né? Você precisa ir até ao talho comprar carne. Diz que ele foi. Quando ele parou em frente ao talho, um homem chegou para ele e falou assim, quer vender seu carro? Ele falou, quero. Eu dou tanto, aceita? Aceito. Só que eu preciso para hoje. Você me leva em casa? Ele falou, levo. Levou para casa, assinou o documento, pegou o dinheiro e foi para casa. Oh, glória a Deus. Qual a moral da história? Quer vender carro? Vai para o talho. Resolvido. É a fórmula que muitas vezes as pessoas querem usar. Irmãos, é vida com Deus, é relacionamento com Deus. Eu me lembro lá no Brasil, quando Kennedy Hagin lançou o livro, O Nome de Jesus. Poderoso esse nome. Poderoso livro. Um testemunho marcante. Quem não leu, pode ler. Como é poderoso o nome de Jesus. Só que Kennedy Hagin, queridos, teve uma experiência com Jesus. Jesus aparece pessoalmente para ele, quando ele estava num leito de morte aos 12 anos. Deus o cura e ele começa a ter uma caminhada com Deus, e é um homem que foi muito usado em milagres, de cura de cancros, de todas as espécies e tudo mais, um ministério poderoso, de milagres e de palavra de Deus, de palavra de fé. Mas é interessante que as pessoas pegavam o livro e depois queriam usar o nome de Jesus como ele usava. Não funcionou. A regra não funcionou, a fórmula não deu certo. Entenda que foi uma vivência. Ele chegou àquele ponto, mas foi de comunhão com Deus, de uma vivência dia após dia, de experiências de fé, de caminhar um passo, depois outro passo, de fé em fé, de glória em glória. Não é coisa mágica. Jesus não é Aladim, queridos, que você lustrou a lâmpada lá e ele sai e satisfaz os seus desejos. Não. Ele é Deus, queridos. Amém? Andar. Porque essas coisas, sabe? Querer regras, querer fórmulas, queridos, é andar na carne. Porque quando nós falamos carne, às vezes você fala assim, não,
pastor, carne é aquela coisa de prostituição, impureza, lascívia, ira, feitiçaria, glutonaria. Então, queridos, essas coisas são obras da carne. É de pessoas que já caminharam na carne, ou que estão caminhando na carne. Fala lá, irmão, por gentileza, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nós que éramos, ou nós, desculpa, porque nós é que somos, desculpa, porque nós é que somos da circuncisão. Os irmãos sabem o que é circuncisão? Circuncisão, queridos, é uma coisa que até hoje os judeus praticam. Quando a criança nasce, ao 8º dia, ele passa pela circuncisão. Circuncisão, eles arrancam a carne, o início do prepúcio do órgão masculino. Isso, hoje não dá tempo para explicar, isso tem toda uma simbologia espiritual. Ou seja, você está tirando a carne. Por isso que Paulo fala aqui, porque nós é que somos da circuncisão, ou seja, a carne foi tirada de nós, a carne foi arrancada de nós. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós glorificamos em Cristo Jesus, e que ele fala, não confiamos na carne. Não confiamos na carne, queridos. É o que Paulo está falando. E por que Paulo está falando isso? Nem vou ler o texto, mas está lá em Romanos, nos versos seguintes, verso 4-6, ele fala o seguinte, Paulo está falando assim, se alguém podia confiar na carne, seria eu. Paulo poderia, porque se você olhar o currículo de Paulo, queridos, sabe, ele fala assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Fariseu era a seita mais rígida, mais rigorosa, que tentava cumprir todos os estatutos, as leis existentes da época. E ele fala, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Mas ele fala que considerou isso tudo como perda, tudo que podia se achar lucro, sabe? Então, as pessoas hoje, queridos, por tão pouco se acham tão grandes. Paulo tinha com esse currículo aqui, ele fala assim, ele é irrepreensível com relação à lei. Mas ele viu que aquilo, queridos, tudo era carne. Nada era do Espírito. Tudo aquilo que ele sabia, todo aquele entendimento, toda aquela cultura que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, queridos, para ele viu que aquilo era morte, aquilo é carne, a carne te conduz para a morte, não havia vida, a vida de Deus, amém? Romanos, deixa eu voltar, deixa eu ver aqui novamente, eu queria pular essa parte. Muitos, queridos, falando, chegam diante de Deus, sabe, às vezes dizendo que é fiel. Entenda o seguinte, a nossa justiça, a própria palavra de Deus diz, não passa de trapos de imundície. Trapo sujo, queridos. Muitas vezes nós queremos falar que... E teve uma fase da minha vida que eu falei assim, nossa, eu sou fiel para Deus. Parece que quando você se coloca diante de Deus, e Deus sabe o seu coração, aí Deus começa a te mostrar o quanto você é infiel. O quanto você precisa de Deus. Porque a tua fidelidade, querido, não é na sua força. Se o Espírito Santo não te capacitar, você nunca será fiel a Deus. Se o Espírito Santo não te der livramentos, você nunca será fiel a Deus. Nunca, queridos. Amém? Então, e é interessante, porque quando nós falamos também de querer fazer as coisas,
Entenda o seguinte, Paulo exorta os Gálatas e os chama de insensatos. Porque o que aconteceu? Paulo pregou a palavra, falou de Jesus, os Gálatas se converteram. Mas depois deles se converterem, apareceu um grupo judaizante, lá em Gálatas, e eles começaram a falar assim, vocês aceitaram Jesus? Se converteram? Só que agora vocês precisam passar pela circuncisão. E os Gálatas iam fazer isso. Aí Paulo chega e fala assim, para. Vocês estão sendo insensatos. Porque a obra de Deus, queridos, é pela graça, é fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A obra de Deus começa pela graça, pela fé na graça de Deus, e ela termina com fé na graça de Deus. Então, assim como você foi salvo pela graça, mediante a fé, você hoje é santificado pela graça, mediante a fé. Não queira mudar as regras, não queira você fazer coisas para se santificar. Há disciplinas espirituais, mas entenda que não é porque você jejuou, não é porque você orou, não é porque você fez o seu devocional, isso te santificou. Quem te santifica é Cristo. É o sangue de Cristo que te purifica de todo o pecado. Amém? Por que a gente reluta tanto para falar a respeito da obra da lei? Só para concluir aqui, vamos, Gálatas 3:10, só o comecinho. Por que Cristo quer te tirar da lei? Só o começo. Todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Isso é tão pesado, queridos. Cristo levou sobre si toda a maldição lá no Calvário. Mas quando você entra debaixo da lei, você sai da graça de Deus e você entra em maldição. Paulo está explicando isso. Para concluir, segundo aspecto, eu estou no primeiro pé, mas agora eu vou concluir rapidinho. Segundo pé, queridos, sabe, o que é? O orgulho. Justiça própria produz orgulho. Orgulho é a exaltação do eu. Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou líder, eu estou liderando uma célula, eu ajudo em todos os encontros, eu estou aqui, eu faço, sabe? Eu sou bom. Acho que eu sou melhor que muitos irmãos aqui na igreja, viu? Isso é um orgulho. Reconheça, sabe, que você não pode ser salvo, você não pode se santificar a si mesmo. E o grande sinal, queridos, disso, é quando você reconhece isso e você vai para Deus. Reconhecer Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Deus, nem um carro eu consigo vender. Essa é uma dependência de Deus. É querer, de fato, disso. Então, justiça própria é um pilar. Orgulho é outro. E o terceiro é a rebeldia. Depois que entrou o orgulho, queridos, é só uma questão de tempo de a rebeldia entrar na sua vida. Você começa a olhar para o seu líder e fala assim, olha, se eu não for melhor que ele, pelo menos igual a ele, eu já sou. Você se acha melhor que os irmãos. Você passa a questionar a liderança. Por que eu tenho que me submeter a ele? Se eu sou melhor do que ele? Sabe, eu comecei a ter um probleminha lá em São Paulo, porque tinha o seminário, e os jovens e adultos resolviam ser seminaristas e iam fazer o seminário. Aí o seminário foi aberto para a igreja. Aí teve um irmão lá que fez o seminário. Mas só fazer, a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque ele terminou o seminário, ele voltou,
e o líder dele não tinha seminário. Aí ele falou assim, não posso mais ficar debaixo dele. Eu tenho seminário, ele nem seminário tem. Eu falei assim, oh Deus, sabe aquele taco de beisebol que eu falei no começo? Cadê, Deus, o meu taco de beisebol? Aí Deus fala, não, pastor, usa vara, cajado. Só para puxar a ovelha para perto, orientá-la melhor. Mas, sabe, parece uma atitude tão tola, mas tem um significado muito forte diante de Deus, queridos. Sabe, de rebeldia. Só a graça, queridos, é para aqueles que são submissos. Jesus, queridos, Jesus que era Deus, aprendeu a obedecer, aprendeu a se submeter. A palavra de Deus diz que Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou até a forma de servo. Essa é a nossa atitude. Isso é que a nova natureza tem que trazer a nós, queridos, de sermos servos, de estar aqui para servir um ao outro. No Velho Testamento, nós vimos alguns exemplos de carne. Moisés, queridos, foi um. Moisés, sabe, ele foi criado como um príncipe, altamente capacitado. Todos os israelitas naquela época eram escravos, sem estudos. O único que tinha estudo, e não era qualquer estudo, era Moisés. Mas aí quando Moisés, sabe, Moisés agiu na carne de uma forma diferente, por presunção. Ele falou assim, opa, esse povo precisa de uma liderança. Quem pode liderar um povo desse? Um escravo? Não, sou eu. Fui criado dentro do palácio, como filho de Faraó, tenho todas as estratégias de guerra, conheço todas. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Aí ele vê um egípcio maltratando um israelita, ele vai, o que ele faz? Ele mata o egípcio. Com isso ele tem que fugir e ficar 40 anos longe. Por quê? Porque agiu na carne por presunção. Eu sou o cara, eu sei fazer, eu sei como fazer. Aí Deus fala, Moisés, sabe nada, inocente. Sabe nada, eu vou te ensinar. 40 anos. E quando Deus chega para Moisés, depois de 40 anos, Moisés está como? Senhor, nem falar eu sei. Até falar ele desaprendeu. Não sou capaz. Eu não consigo. Sabe? Precisou de 40 anos para isto. Outro exemplo, queridos, é Abraão. Abraão é outro que Deus prometeu para ele que ele seria pai de multidões. E o tempo foi passando, e o que acontece? As coisas não aconteceram, ele vê o tempo passando, a mulher fica mais ansiosa ainda, e Abraão já estava com 86 anos, e nada. Aí Sara dá a sugestão, porque naquela época, os filhos do escravo pertenciam ao seu senhorio. Então, a escrava de Sara, se ela tivesse um filho, esse filho era da senhora, era dela. E ela sugere para Abraão, olha, faz o seguinte, dorme com a minha escrava, H, um presente de Faraó, que quando saiu do Egito, Faraó presenteou-os com uma escrava chamada H, da onde vem a raiz de todas as coisas. E Abraão dorme com Sara e gera Ismael. Deu certo? Até hoje a confusão está feita. Tá? E essa bagunça toda do Oriente Médio, a raiz está tudo lá. Demorou 13 anos para o Senhor voltar a falar com Abraão. Quando ele estava com 99 anos,
Deus volta a falar com Abraão, falando: eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. Agora que você viu que você não é mais capaz, você não pode mais gerar, Sara já não pode mais gerar filho nenhum, já passou as regras de Sara, ela já não tem mais as suas regras, ela não pode mais gerar. Agora Deus fala: eu posso todas as coisas. E Isaac é gerado. Rapidinho, só, acho que é Gálatas 4:22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Seguinte. Mas o da escrava, o que a palavra diz? Nasceu da carne, nasceu da vontade do homem, nasceu de decisões humanas, nasceu de uma mentalidade carnal e humana. Vou ajudar Deus, já que Deus não faz, deixa eu dar uma mãozinha para Deus. Foi o que Sara fez. Olha o que ela gerou. Nasceu segundo a carne, e o da livre, mediante a promessa. Que é do Espírito, que é da promessa de Deus, esse traz vida e vida abundante. Amém, queridos? Entenda, quando Deus se apresentou com El Shaddai. Esse é o mesmo Deus que é o nosso Deus, queridos. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode. Não importa as circunstâncias que você vive, Ele tudo pode. Basta você hoje reconhecer que você não tem justiça própria, que a sua justiça é Cristo. É Cristo, queridos, é a sua justiça. Reconheça que você não pode conduzir o povo de Israel, você não consegue liderar uma célula, você não consegue gerar sua bênção, o seu Isaac, você não consegue nem vender o carro. Mas você pode se colocar diante de Deus, daquele que tudo pode. Ele vai te capacitar a conduzir um povo, uma nação. Ele se capacita, queridos, a você ter fé e gerar a tua promessa. Em fé, é o Espírito Santo que te convence de toda a verdade. É Ele que te convence de todas as coisas. Aplique isso, queridos. Sabe, isso é uma chave para a sua vida. Aplique isso em toda a sua vida. Aplique isso no seu casamento. Aplique isso na criação dos seus filhos. Aplique isso no seu trabalho. Sabe, rejeite todo pensamento que vem do mundo e peça para Deus que Ele encha a sua mente de pensamentos celestiais, da palavra de Deus, queridos. Por isso que é importante você estar aqui todo domingo. Se você, sabe, não é assíduo na sua leitura, mas você está aqui todo domingo, se você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo alimentado, a palavra é que te lava, a palavra é que te limpa, a palavra é que edifica a tua vida. É disso que você precisa, queridos. Mudança de pensamento. Tira todos os pensamentos mudando. Você não é o seu pensamento. Você é uma pessoa que nasceu de novo, você é nova criatura, você é filho de Deus e você tem uma natureza divina dentro de você, a qual o Espírito Santo quer fluir através de você, através dessa natureza. Entenda, ela já está aí, ela já está sendo liberada a cada dia, muitas vezes você não percebe, e eu digo que a nossa vida, queridos, como cristão, nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Paulo fala que nós somos forasteiros, nós somos forasteiros desse mundo, nós estamos de passagem desse mundo. Então, os nossos pensamentos já não são mais terrestres, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos celestiais, lá do céu, da glória de Deus. Amém? Eu gostaria de estar chamando o pessoal do louvor. Oh, Deus. Tentei, queridos.